Então, a nossa aula de hoje tem uma chamada que é a seguinte: é verdade que o nosso cérebro pode atrair coisas boas, atrair o sucesso e a riqueza, ou não é verdade? Essa é uma pergunta interessante. Afinal, é o cérebro que atrai através de concentração, de pensamento positivo, de otimismo. É o cérebro que atrai as coisas? Por que eu faço essa chamada inicial aqui? Porque nós temos alguns equívocos dito científico, mas que se é um equívoco não é ciência, que nos dá muitas informações sobre o poder do cérebro, certo? E não vou entrar no mérito das linhas psicológicas ou de psicologia de qualquer natureza que falam sobre isso, que tem afirmações e tem justificativas e que tem fundamentações de que existe uma maneira de fazer com que o nosso cérebro atraia negócios, atraia sucesso, atraia pessoas positivas, faça a atração de coisas que realmente dão vantagem, ganho e crescimento. Então, nós precisamos desmistificar um pouco isso. Observem bem, nós conhecemos muitas pessoas vencedoras, certamente qualquer pessoa que está aqui me ouvindo conhece, pessoas vencedoras que atraem de um modo muito fácil muita gente querendo negociar com elas, essas pessoas, trazem negócio, trazem oportunidades, trazem empreendimentos, certo? Pessoas que têm uma vida em ordem, que têm abundância de riqueza e que acabam realmente sendo muito assediados por muitos negócios. Isso nós conhecemos. Será que é o cérebro dela que faz isso? E nós conhecemos pessoas que se esforçam, estudam, se empenham, aparentemente fazem uma vida bem feita e atraem muitas coisas ruins. Então existe essa realidade aqui, tanto das pessoas que estão em abundância, que a riqueza, as oportunidades correm atrás, como pessoas que estão, digamos, um tanto minguadas, onde as coisas acontecem ao contrário. Então, se nós dessemos crédito que o pensamento positivo, que o otimismo resolve, nós estamos também incorrendo no engano, certo? Para esclarecer algumas coisas, antes de entrar nos pontos que eu quero entrar, o nosso cérebro, gente, o nosso cérebro é um elemento fantástico. Ele é um instrumento exato, preciso, de raciocínio, de pensamento e de tantas coisas. Mas o nosso cérebro é um executivo, ele não é um criativo. Não é o cérebro que cria, não é o cérebro que atrai, certo? E vamos ver em seguida como é que acontecem as coisas. Portanto, todas as propostas, todas as afirmações de que é o nosso cérebro um cérebro radiante, certo? Que é uma irradiação cerebral que faz acontecer as coisas, cientificamente não se justifica, certo? O cérebro é um executivo que recebe uma informação, a avalia e instantaneamente devolve uma resposta. Ele é um executivo, ele é um executor. Claro que teria que discutir muitas coisas sobre neurociência e sobre outras abordagens, como neurolinguística, etc. Mas o cérebro, em termos sintéticos e simples, ele é um executivo. Então, o que acontece, na verdade, que pessoas, em que estado, em que condições, qual é o comportamento que se pode atrair negócios, atrair a sorte, atrair o sucesso, atrair a riqueza, atrair pessoas maravilhosas. Quais são as condições? Como é que funciona isso? Esse é o nosso tema de 15 minutos a seguir agora, que nós temos que dar conta deste recado. Porque nós todos queremos atrair coisas boas. Nós todos queremos o sucesso, queremos que venha ao nosso encontro o crescimento, que venha as oportunidades. Mas e por que para tanta gente não acontece? Então vejam as condições que ao longo de muitos anos de experimento
de ciência pura que eu aplico na psicoterapia avançada, que eu consegui constatar que é verdade, e de estudo muito profundo comigo e com tantos materiais que estão à disposição, certo? Observe que tem 5 passos aqui que eu vou tratar com vocês, bem simples, de um certo modo. Não tem muito mistério, mas é preciso deixar claro que o cérebro por si só não tem a faculdade de atrair ou repelir. Não é ele que faz isso, ele é um comandado. Se você se perguntar, mas então quem é que comanda o meu cérebro? Tu tem que pensar que eu sou um ser que tem a vida, que vive uma vida. E a vida não está só no cérebro. A vida está na unha aqui, ó, aparentemente morta na parte que a gente corta. A vida está no fio de cabelo. A vida está na sobrancelha. A vida está na unha do pé. E a vida está no cérebro também, certo? Então, primeiro ponto, se você quiser agora entender de modo simples, menos uma pequena fórmula, como é que se atrai coisas boas, certo? Primeiro ponto, você precisa estar na tua vocação, no teu core business, certo? Fora do teu core business, aos poucos tu afugentas as oportunidades. Aos poucos tu não atrai as coisas boas. Aos poucos você vai ficando minguado, porque o nosso ser interior, ele tem um projeto nessa história, nesse espaço-tempo, também de ação, de edificação, de criação, de produzir. Então, a primeira regra que facilita atrair as coisas boas é tu estar na tua própria vocação. E nem sempre é fácil encontrar a própria vocação. Sabemos disso. Tem pessoas que passam a vida inteira sem encontrar a vocação. Porque quando você está na tua vocação e, junto com esse primeiro item aqui, número 1, está na tua vocação e estar focado no interesse real, naquilo que conta. Não é em coisa supérflua, periférica ou desfocalizada. Então, primeiro item, para você atrair coisas boas, você tem que estar em consonância com aquilo que o teu íntimo vital quer. Quer fazer, gosta de fazer, ama fazer. Esse é o primeiro passo, certo? Um segundo ponto, um segundo item. Se eu estou no caminho certo e eu tenho a técnica esmerada, refinada, daquele métier que eu faço, é um outro passo importantíssimo. Porque estando no caminho certo e tendo a técnica maestra, as pessoas podem se encantar comigo, com o meu produto, com aquilo que eu ofereço, com o meu serviço, com a minha fala. Por quê? Porque existe uma arte junto com a técnica, mas que a técnica é indispensável. Então tem que ter, na verdade, competências técnicas no próprio setor. Caso contrário, gente, é difícil. Vamos colocar os 5 pontos aqui, depois vamos fechar o capítulo de o que atrai e o que não atrai. Terceiro item. Ter um empenho integral como operador. Observe uma questão importantíssima. A minha essência, que é a energia que se expande e que atrai, a minha essência, o meu ser interior energético real, ele se expande e atrai, mas ele exige que você tenha um foco, um empenho integral, que você se coloque por inteiro. Porque se eu estou no meu projeto certo, se eu sei fazer o que eu escolhi fazer, certo? E me focalizo de um modo integral, eu vou por inteiro, é óbvio que as coisas acontecem. É claro que a minha vida se alimenta do prazer de fazer a coisa certa, do prazer de fazer aquilo que eu gosto, e começa a atrair muitas situações interessantes. Então esse terceiro ponto é ter o empenho integral como operador. Se você tomando como exemplo o mundo das vendas, os grandes vendedores, além de ter técnica, de ter alto preparo, de ter um produto bom, quem sabe, de ter realmente, enfim, todas as condições, eles se colocam no ato da venda por inteiro, sem medo, sem insegurança, sem medo do não,
porque sabe que ele pode vir, ele se coloca com toda a alma, com todo o coração, com toda a sua vida ali. Então esse é o terceiro ponto, ter um empenho integral como operador, certo? Se eu tenho o empenho integral como operador, eu já começo a fazer uma parceria com a realidade diferente. A realidade começa a me correr atrás. Porque a nossa vida, se eu criar as condições, e eu estou dando as condições aqui, ao menos umas básicas, a nossa vida busca as coisas certas e as coisas certas correm atrás. Porque quando a pessoa é vencedora, porque ela tem um conjunto de condições, todos querem negociar com ela. Todos querem estar com ela. De repente, todos ou muitos querem o produto delas. Então, as coisas correm atrás. As coisas são atraídas, mas não existe uma mágica. E o quarto item, que eu julgo um dos itens mais importantes, que ele se desdobra aqui, é ter os particulares da própria vida em ordem. Ter os particulares da própria vida em ordem. O que significa isso? 4 itens. Primeiro item do quarto ponto, ter o mundo interno em ordem. Eu não posso estar dissociado com amando o meu empresa e odiando uma situação. Amando o meu emprego, amando o meu projeto e odiando uma situação. Querendo fazer um excelente produto e tendo ódio dos concorrentes. Eu tenho que estar com o meu interno limpo. A minha vida tem que estar limpa. Então, o primeiro particular deste quarto ponto, certo? É que o meu íntimo não pode ter altas repressões, não pode ter moralismos estúpidos, não pode ter ideologias fora de propósito. Tem que estar limpo. Por quê? Porque tudo aquilo que existe dentro da pessoa, consciente ou inconsciente, de inadequado, de patológico ou de perverso, ele corta o link com as coisas boas que querem nos encontrar. Então não existe um acaso, não se atrai as coisas por acaso, não se atrai as coisas por um pensamento positivo, não se atrai as coisas porque eu me concentro e faço uma grande fé. Não é por aí, porque se assim fosse não teríamos pobreza e não teríamos doença, porque o que mais se faz nesse mundo afora é pensar e querer e esperar, implorar, porque as coisas deem certo. Então você pensa, mas não basta. Então o primeiro item dos particulares da própria vida é um mundo interno em ordem. Não posso estar em raiva, em ódio, e em desprezo comigo mesmo e que a vida me corra atrás. O segundo item, eu devo ter do meu mundo pessoal, que é os particulares da vida em ordem, um comportamento adequado, uma postura que é simpática, que atrai, que convence, que é agradável, com o cliente, com o fornecedor, com o meu colaborador interno, com o meu entorno. Eu devo ter uma postura que recomenda. Quando a pessoa falar com você, ela tem que sair de lá com a impressão que valeu a pena. E que vale a pena pela tua maturidade, pelo teu estilo, pela tua postura, pela tua tolerância, quem sabe, por muitas coisas. Então, junto com o mundo interno em ordem, as emoções, o mundo mental, nós temos que ter uma postura comportamental que convença. Porque, observe, quando você entra numa loja para comprar alguma coisa, o vendedor, quem está atendendo, ele pode te passar uma mensagem que você vai querer voltar naquela loja, mesmo que tu não encontrou aquilo que você queria. Ele te deu uma orientação, ele te deu uma explicação, que você ficou satisfeito e ficou, no fundo, com uma luz acesa para voltar naquela loja. Porque ele teve uma postura, um comportamento, uma atitude, um respeito. E isto atrai as coisas. E isso faz com que aquela pessoa volte de novo. E todo cliente que você atende, além de com um bom produto, com um preço justo, que tu atende com uma postura de elegância, como estou falando aqui, você vai atrair cada vez mais clientes. Então não vai ser o pensamento positivo com a tua vida interna em desordem, com a tua postura estapafúrdia, rezando para que te mande os clientes, porque o pensamento atrai, porque o cérebro atrai,
Porque isso é uma grande besteira, certo? E é real isso que estou falando. Então, o segundo item aqui do quarto ponto é um comportamento realmente que deixe saudade, que marque, que vale a pena, certo? Que vale a pena. O terceiro item de uma vida em ordem, as nossas relações. Olha aqui, ó, nem adianta eu ter o íntimo em ordem e ter uma postura adequada se eu tenho relações patológicas enganchadas em mim, relações perversas, relações que são de parasitismo, relações negativas, nem que ela seja revestida de santidade, certo? Então, uma das coisas que eu encontrei que mais rompe o link com a realidade boa, que mais rompe e que mais afugenta coisas boas que viriam ao teu encontro, são relações afetivas, amorosas, parentais, amistosas, negativas. Nós temos que respeitar todo mundo, óbvio, porque no mundo tem de tudo. Mas quando se quer que as coisas venham ao teu encontro, quando se quer que a tua vida atraia as coisas, você tem que criar as condições. Então, muitas vezes encontrei esse fato. Pessoas que fazem tudo certo, que trabalham demais, que têm mil e uma qualidade e as coisas não andam e só atraem coisa ruim. Por quê? Porque estão linkados em uma ou mais relações que são parasitárias, que deixam a pessoa totalmente estuporada. E ela não sabe de onde que vem as coisas. Então, esse terceiro item dos particulares da própria vida em ordem significa ter relações sadias, de valor. Porque as relações que nós temos, até parentais, que não sejam boas, nós temos que saber lidar com elas. Mas temos que distinguir o trigo do joio. Trigo é trigo, joio é joio. Pedra é pedra, água é água. Não confunda as coisas. Porque o que vai acontecer? A conta vem. Não vem o negócio certo, não vem a oportunidade e não vai vir o dinheiro. Entre tantas outras coisas, certo? E o quarto ponto desses particulares da própria vida em ordem é a hierarquia dos valores, certo? Você quer ter sucesso, quer que as oportunidades te encontrem, você quer que a riqueza te encontre, você quer que as pessoas certas te encontrem, você quer que o amor certo te encontre. Qual é que é a tua hierarquia na prática da tua vida dos valores? O que está em primeiro lugar? O teu trabalho, o teu dinheiro, a tua família, os teus filhos, a tua família de origem, a tua vida social, os teus amores extra, o que está em primeiro lugar? Aqui eu não entro muito no mérito, certo? Mas eu vou só dizer para vocês uma coisa. Cada uma dessas coisas que eu citei, a profissão, a empresa, o dinheiro, família de origem, o casamento, os filhos, os amigos, a vida social, tem o lugar certo. Tem o seu lugar, certo? Você faça o exercício de casa e fazer uma hierarquia desses elementos que eu coloquei e quem sabe outros que tu colocar, e coloque quem que tu coloca em primeiro lugar no teu coração, na tua mente, na tua emoção. O que tu coloca em primeiro lugar, segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, etc. Faz isso aí, certo? Então, desses pontos que eu abordei aqui, que é quase que digamos uma certa fórmula, se nós criarmos as condições, e não vou repetir os pontos aqui, quem quiser ver a aula depois veja, porque ela vai para o YouTube amanhã, numa síntese de 20 minutos, que é esse miolo aqui, certo? Vocês podem ver a aula. Quem cria essas condições aqui, quem se empenha com isso que eu estou falando aqui, a nossa energia atrai as coisas, porque nós estamos felizes, que nós estamos em harmonia, porque a minha vida encontra as coisas boas, porque as coisas boas me encontram porque fazem uma conjugação. Então não é o cérebro sozinho que faz a coisa, é a minha harmonia interna, é o meu estar em ordem com a minha vida,
é estar em ordem com os particulares que me dizem respeito, estar em ordem com as minhas relações, com o meu mundo interno, com essa hierarquia de valores. Então, uma resposta final. O que atrai as coisas boas, o sucesso, a riqueza e as oportunidades? É a minha vida enquanto energia vital que eu sou. Quanto mais eu criar as condições, que nem sempre é fácil, quanto mais eu tiver uma vida realmente em ordem, é normal as coisas boas me correrem atrás, é natural encontrar tudo aquilo que de bom existe, porque a minha vida é pureza, a minha vida é ordem, a minha vida é satisfação, a minha vida é felicidade, e ela vai atrair, vai encontrar, vai buscar aquilo que é igual. Nós atraímos aquilo que é igual a nós, só que tem um problema. Aquilo que é igual a nós, na nossa consciência, no nosso subconsciente e no nosso inconsciente. Não pense que a minha consciência manda no jogo, porque ela não manda. Então, fechando o nosso take, a minha vida em ordem, com os particulares que eu falei aqui, bem trabalhados, você pode atrair o que você quiser. Porque o meu testemunho como pessoa, e como tantas pessoas que eu atendi e atendo, é que assim que eles colocam a vida deles em ordem, as coisas boas correm atrás e elas acontecem. E o único trabalho que eles têm é saber selecionar quais que eles têm que pegar. Porque para uma pessoa que está com a vida em plena ordem, em harmonia e está feliz, vem oportunidade em excesso. E aí vai ter que ter um trabalho em priorizar a melhor, depois a segunda melhor, depois a terceira melhor, depois a quarta melhor, depois a quinta melhor. E se ele errar a hierarquia, ele já contraria a lógica da vida. Valeu, gente!